programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa e o fazemos com grande alegria sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, Questões de Fé. Continuamos a nossa longa catequese sobre os sacramentos e já estamos no finalzinho da catequese sobre o sacramento do batismo, para o qual já dedicamos dezenas de programas. Hoje, bem como os programas anteriores e mais 2 que ainda se seguirão, já estamos no final dessa catequese do sacramento do batismo. Estamos tratando de situações pastorais, situações concretas, coisas, fatos, circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia envolvendo o sacramento do batismo. A pergunta de hoje é bem simples. A situação pastoral é a seguinte: quanto tempo após o nascimento da criança ela deve ser batizada? E se ela se encontrar em perigo de morte? Há determinados católicos que pensam que só é conveniente, só é importante, só é necessário batizar uma criança quando ela completar 1 ano de idade. Outros vão deixando o dia do batismo do seu filho, da sua criança, para que quando ela completar 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Outros vão adiando, esperando que o padrinho, ou suposto padrinho, venha de São Paulo, venha do norte, venha dos Estados Unidos, venha da Conchinchina, e somente quando aquele padrinho comparecer aqui eu vou batizar a criança. Batismo de criança é para ontem. Batismo de criança é uma urgência, não pode ser adiado, não pode ser procrastinado. É uma necessidade para a criança, é um direito dela como criatura ir a Jesus Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Vejamos o que diz o Código de Direito Canônico, Cânon 867, a Lei da Igreja. Parágrafo 1º. Os pais têm a obrigação de cuidar que as crianças sejam batizadas dentro das primeiras semanas. Logo depois do nascimento, ou mesmo antes, dirijam-se ao pároco a fim de pedir o sacramento para o filho e ser devidamente preparados para eles. Parágrafo 2º. Se a criança estiver em perigo de morte, seja batizada sem demora. A Igreja diz, primeiras semanas. Não estamos falando das 500 primeiras semanas, plural, segunda ou no máximo terceira, ou no máximo quarta. E olhe que é uma interpretação até generosa da expressão primeiras semanas. Não se pode deduzir daí que as primeiras semanas são as 500 ou 600 ou 700 primeiras semanas. Por favor, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Procurar a igreja, procurar o pároco. Minha esposa está grávida, o nascimento da criança está previsto para o dia tal. Senhor pároco, queremos nos preparar para a celebração lícita do sacramento do batismo, que nós pedimos à igreja que seja administrado para ele. Nós queremos que o nosso filho seja filho de Deus o quanto antes. Essa é a postura cristã católica de pais que se dizem católicos praticantes. Por isso, se seu filho, que é criança, ainda não foi batizado, faça-o imediatamente. É uma ordem do próprio Jesus Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Deles é o reino dos céus. Nesse ínterim, se a criança vier a se encontrar em perigo de morte, batizá-la sem demora. Se puder conduzi-la ao sacerdote, que o faça com urgência. Se existe o risco nesse ínterim de a criança morrer, a senhora pode batizá-lo, válida e licitamente, se ele se encontrar em perigo de morte. Use para isso água verdadeira. Derrame sobre o corpo da criança, batizando-a. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Batismo de crianças é para ontem. É uma urgência, é inadiável. Faça isto nas primeiras semanas. A Igreja pede, o próprio Jesus Cristo pede.